Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu Cafofo Teológico Apologético. Eu sei, tem muito tempo que eu não apareço por aqui, mas eu quero estar fazendo alguns vídeos para você. E eu fiz uma pergunta, rapaz, lá no TikTok deu o que falar. Aonde é que temos o fundamento bíblico de Maria Imaculada? Não temos em nenhum lugar da Bíblia dizendo que Maria não tem pecado. Essa pergunta travou os católicos. Nós não temos essa resposta na Bíblia. Esse dogma vai contra o que a Bíblia diz sobre pecado, sobre estado original do homem, sobre pecado original. Não existe fundamento bíblico para dizer que Maria não tinha pecado ou foi preservada do pecado original. Bom, a única coisa que os católicos têm é um documento chamado Ineffabilis Deus, aonde o Papa Pio IX chega ao ponto de proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Isso foi feito dia 8 de dezembro de 1854. Demorou bastante, né? Demorou bastante para dizer que Maria não tinha pecado. Até porque eu acho que tentaram buscar na Bíblia algum fundamento e não existe. Eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz sobre pecado, tá bom? Eu vou fazer alguns vídeos sobre o assunto e quero que você acompanhe. E depois deixe o seu comentário aí, seja aceitando, não aceitando, quer refutar, fica à vontade. Vamos para a Bíblia? O que Romanos 5, versículo 12 diz? O que Paulo fala sobre pecado? Diz assim que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, essa morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram. Então aqui nós temos uma definição importante sobre o pecado. Diz, todos pecaram. Se você vai para Romanos 3, versículo 23, diz assim, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Paulo ainda vai falar no versículo 11 e 12 o seguinte, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Então, a gente tem a definição que o pecado atingiu a todos os homens. Todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Até Maria. Até Maria, pessoal. Maria também foi atingida pelo pecado original. Aí você pode dizer, tá, e Jesus? Jesus nasceu, então o pecado original chegou até Jesus. Jesus é pecador. Como o pecado original é uma regra geral para todo homem, neste caso, a Bíblia vai citar sobre Jesus. Aprenda uma coisa, se há exceção, a Bíblia traz o relato. Hebreus 4, versículo 15, diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ora, a Bíblia traz a exceção de que Jesus não pecou. Por que não traz exceção de Maria? Veja, a Bíblia traz os relatos das exceções. Você sabe que Elias não morreu, você sabe que Enoque foi transladado, Elias foi transladado, você sabe que Lázaro morre 2 vezes. A exceção está relatada na Bíblia. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então o homem morre uma vez, mas temos homens que morreram 2 vezes. Lázaro. Porque esse daqui também é aquela jogadinha, né, que todo católico diz. Ah, mas a Bíblia diz que morre uma vez só. Lázaro morreu 2 vezes. Então, você sabe como isso? Você sabe, porque está relatado na Bíblia. Como é que você fica sabendo disso? Na Bíblia. Então, da mesma forma que a Bíblia diz que todos os homens foram atingidos pelo pecado, a Bíblia traz o relato que Jesus não foi atingido pelo pecado, ele foi tentado, ele traz a exceção de Jesus. Cadê o relato de Maria? Cadê a exceção de Maria? A Bíblia trouxe o relato que Jesus não pecou. Isso é importante, porque aqui demonstra que o pecado não atingiu Jesus. Agora, por que a Bíblia não tem relato de que Maria não foi atingida pelo pecado? Por que a Bíblia não tem o relato de que Maria foi preservada do pecado original? Por que a Bíblia não traz que Maria foi tentada, mas não pecou? Simples.
Porque até mesmo a própria Maria sabia que ela era pecadora. No seu cântico diz isso: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Jesus veio salvar o homem do quê? Do seu pecado. Nós não cremos em Cristo para ser livres do pecado, para receber o perdão do pecado. O sacrifício vicário de Cristo foi feito para quê? Ele é o nosso Salvador. Ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio salvar o homem do seu pecado. Agora, se você continuar dizendo que Maria não tem pecado, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que você é mentiroso e que você está fazendo de Deus mentiroso. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então o dogma de que Maria não tem pecado não se encontra na Bíblia. Essa pergunta travou os católicos. É por isso que eles não querem que você tenha a Bíblia como regra de fé e prática. Porque alguns dogmas não estão na Bíblia. Não tem fundamento bíblico. E a Bíblia é a regra de fé e prática. Ah, mas tudo tem que estar na Bíblia? Ué, se você quer um parâmetro para saber se aquilo que estão ensinando é verdade, você precisa ter algum parâmetro. Parâmetro qual que é? A verdade. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra santo é separado. Santificar é se separar. Quando Jesus ora dessa forma, ele está dizendo: Senhor, separa-os para a verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, aquilo que te ensinam, que não tem fundamento bíblico, são histórias de homens. E você pode dizer que é uma mentira. Deus abençoe. Voltamos! Eu volto para o meu cafofo teológico apologético. Em breve mais vídeos. Vamos falar de Assunção de Maria.